Muito bem, mais uma aula de história. E hoje a gente vai falar de um personagem camaleônico da história brasileira. Talvez o mais camaleônico que nós já tivemos. Vem comigo, que eu te mostro. Muito bem, era Vargas, e para a gente começar a entender esses estímulos, essas mudanças que ocorriam, né, esses estímulos para que ele fosse diferente, vamos entender primeiro a divisão do governo Vargas. A gente vai ter ali o governo provisório, um governo constitucional, o Estado Novo, a eleição e o suicídio. Aqui nessa aula para vocês eu vou trazer os 3 primeiros períodos. Então, 4 anos de governo provisório. Quem não sabe, a gente tinha antes a República Velha, uma república oligárquica. Eu vou deixar um card aqui para vocês sobre esse assunto. E aí a gente vai ter um governo provisório após o golpe de 30. Depois, são 3 anos num governo regido por uma Constituição. E aí, meu querido, um novo golpe, Estado Novo, ditadura varguista. E depois a eleição e suicídio vai ficar mais pra frente, porque aí a gente tem que passar por Dutra primeiro, tá? Então vamos entender esses 3 primeiros períodos. Bom, no governo provisório a gente vai chamar de República Nova, em contraponto à velha República, tá? Vai haver uma formação da Aliança Liberal para eleger Getúlio Vargas. Após a Revolução de 30, ele vai ser erguido ao cargo de presidente. Isso vai dar muitos problemas, a gente já vai ver mais à frente. E ele, de imediato, já nomeia interventores para liderarem os estados, tá? Para não ter problema nos estados para o governo dele, ok? Também vai criar ministério e órgãos importantes. Então vamos atentar aqui. A gente vai ter o Ministério do Trabalho e eu coloquei aqui João Goulart. João Goulart nós vamos estudar mais para frente, quando estudarmos a ditadura. Ele era o presidente, né, no cargo após Jânio sair, era o vice, toma a presidência. Então vejam que aqui já havia uma articulação com João Goulart. Ele vai criar o Ministério do Café, muito importante primeiro, porque aqui a gente já fica claro o quanto o café era importante para a economia do Brasil e também para alegrar os corações dos oligarcas cafeeiros de São Paulo, né? E a Justiça Eleitoral. Ora, ele sobe ao poder de uma forma não muito correta, mas agora ele vai dizer: eu vou criar a Justiça Eleitoral. Nós vamos ter o poder do voto mesmo, tá? Mas quem vai ser, a princípio, quem vai estar à frente da Justiça Eleitoral é o vô do nosso presidente Fernando Collor de Mello. Se você é novinho, se você não lembra, foi o nosso presidente impeachmentado lá atrás. Dá uma pesquisada, a gente também vai falar sobre ele mais pra frente, mas o vô dele já estava aqui na Justiça Eleitoral de Vargas. Como eu disse, haveriam lá agirão. Existiriam problemas pelo caminho. E aí, o primeiro deles que a gente vai colocar é a Revolução Constitucionalista. Sabe aquele feriado que vocês têm no dia 9 de julho? Fala, feriado do quê? Por que só em São Paulo? Revolução Constitucionalista de 32. Houve uma reação da oligarquia paulista ao fim do seu poder. E quando Getúlio é elevado a presidente, lembrando que ele vai ser elevado por Minas, não é mineiro, ele é do sul, mas ele vai ser elevado pelo Partido Mineiro. Há uma reação paulista, principalmente contra a indicação de interventores nos estados. E qual era o objetivo? Para com isso, faz uma nova constituição e a gente deixa de lutar, tá? O governo vai vencer os militares nesta guerra civil, vai vencer São Paulo. Mas mais ou menos, né? O governo vence, mas ele faz a Constituição de 1934, solicitada por quem estava lutando. E aí tem uma coisa interessante que a gente vai colher desse momento, deixa eu sair aqui da frente, que é o MMDC, tá? O MMDC é um nome que acabou sendo dado a esse movimento clandestino que passou a conspirar contra Vargas, contra esse governo provisório de Vargas. E é uma sigla que faz referência inicial ao nome, né?
a inicial dos nomes de 4 estudantes que foram mortos em 23 de maio de 32 na Revolução Constitucionalista. Martins Miragaia, Drauzio e Camargo, por isso MMDC. E aí vocês têm um cartaz que chamava as pessoas a lutarem contra o governo. Mas ele fez a Constituição, gente. Fez a Constituição. Mais uma Constituição para a coleção do Brasil de figurinhas, né? Um álbum extenso, até 88. Depois de 88, deixa pra lá. A Constituição de 1934 vai substituir a Constituição do período da República da Espada, né? De Marechal Deodoro, de 1891, e traz as suas novidades. Mulheres agora podem votar. Olha como ele é bonzinho. Tinha muita mulher no Brasil. As mulheres curtiam Getúlio, tá? Não se engane. Voto aos 18 anos, mas deixando claro que só de alfabetizados ainda, tá? Voto secreto, não tinha mais aquela de você chegar numa sala e falar, eu voto no fulano, e alguém ficar escutando lá fora para ver se teu voto foi correto. A justiça eleitoral, como eu já citei, e tem uma coisa interessante, o ensino primário gratuito, ele surge aqui na Constituição de 1934, essa obrigatoriedade da educação. Mas também surge vestibular e concurso público. Você que está estudando e vendo esse vídeo para fazer o Enem, para fazer um vestibular numa faculdade federal, olha de quem é a culpa. Isso é bom, é ruim? Não vou entrar no mérito. Mas a culpa é do titio Getúlio. E concursados também. Pode pôr a culpa no Vargas que ele aguenta. Continuando as novidades da Constituição de 34, a força dessa Constituição estava na legislação trabalhista. Agora nós temos salário mínimo, férias, descanso semanal, regulamentação da jornada de trabalho e seguro-velhice. Nossa, professora, só em 1934, sim, não havia um salário mínimo determinado. Você podia tirar férias, podia viajar quantos meses você quisesse, mas elas não eram remuneradas. Sábado, domingo, descanso não era remunerado. Não tinha regulamentação de jornada de trabalho, se trabalhava por horas. E não tinha aposentadoria, como também não tem. Não, vamos entrar nesse mérito. Não havia aposentadoria. Você envelhecia, não conseguia mais trabalhar e não tinha esse auxílio na velhice. Ou a previdência social, que também serve para quando você se acidenta e fica sem condições de trabalho, tá? Essas regras vão acontecer, essa Constituição vai acontecer, né? Esse regramento constitucional, no mesmo período que se implementa o New Deal. Então, quem estudou o New Deal antes da Segunda Guerra, no período entre guerras, vai lembrar o que que era. Era uma intervenção do Estado para que melhorasse a situação da economia no país. E sim, tem uma influência no Brasil, mas foi feito ao mesmo tempo, tá, gente? Então não foi uma cópia fiel. Foram influências keynesianas na época. Importante ressaltar, nem tudo que tem na legislação trabalhista, o pessoal, quando quer mudar a legislação trabalhista, gosta de falar tudo que tem na legislação trabalhista veio por causa do Getúlio, de muito tempo atrás. Nem tudo, gente. Fundo de garantia, por exemplo, é no governo da ditadura do Castelo Branco, tá? E o 13º foi no governo João Goulart. Então não dá para culpar Getúlio de tudo também. Durante o governo constitucional ainda nós vamos ter dois pontos contraditórios ao governo Vargas, tá? Então já não bastava São Paulo, o coitadinho também vai ter dois pontos que se contrapõem ao seu governo. Primeiro são os integralistas, tá? Então a gente vai ter a AIB, Ação Integralista Brasileira, são fascistas, gostam do que está acontecendo no resto do mundo, tá? Da ebulição fascista. E quem está à frente, Plínio Salgado, tá? Esse Anauê aí é um comprimento tupi-guarani, quer dizer tipo, salve, joia, beleza? E eles ressaltam esse nacionalismo, a gente tem que ter até a linguagem tem que ser nacionalista, né, dos povos originários, tá bom? E a gente também vai ter a ANL, tô na frente novamente, não está colaborando, professora, pronto, me troquei de lugar. A ANL, Aliança Nacional Libertadora, o lado comunista, que também era uma força que estava emergindo no mundo, de Luiz Carlos Prestes. Eu salientei a Olga Benário aqui, porque se alguém já ouviu falar ou ouviu o filme Olga, vai lembrar que neste momento a gente tem um Getúlio bem fascista, né? Mas lembre que a gente acabou de ver a IB, que se opunha a Getúlio. Por quê? Porque Getúlio chega a entregar a Olga quando eles pegam a intentona comunista e prendem
Luiz Carlos Prestes, e envia a Olga para o seu país de origem. Só que é bom lembrar que nesse momento a gente tinha caça aos judeus e Olga era judia, né? Então ela vai morrer lá. O filme é muito interessante até para vocês entenderem a política da época. Eu coloquei essa foto do Globo aí porque a gente ouve até hoje a Globo não presta, a Globo é um lixo, a Globo e dos dois lados, né? Esquerda, direita. E vejam que isso não é uma novidade, né? A gente tem esse cartazinho aí, não comprar o Globo aqui no caso o jornal, para que esse pasquim, usando a palavra pasquim para descredibilizar o jornal, a serviço dos imperialistas deixe de circular. Era um cartazinho da Aliança Nacional Globo, você é odiada há muitos anos, não é mesmo? Por todos os lados. Vamos continuar. Ainda durante o governo constitucional, em 1935, a gente vai ter a intentona comunista pela ANL. Intentona, gente. Tentou dar o golpe, tentou tirar o presidente, tá? Foi reprimida pelas forças militares de Vargas, houve a prisão de Prestes e o episódio que eu acabei de contar da Olga Benário. E a intentona fascista também pela AIB, já em 1938. E então veio a hora que eu mais gosto, que é a hora do golpe para o Estado Novo. Acontece em 1937, Plano Cohen, já vou explicar a suposta conquista comunista. Ele foi o pretexto para a gente ter um presidente por tempo indeterminado. Gente, o que foi o Plano Cohen? Então vamos explicar. O Plano Cohen foi uma farsa. Esse é o resumo. Era um plano que foi divulgado, tá, abertamente, que mostrava o que os comunistas fariam no país quando tomassem o poder. Uma ameaça comunista, tá? Então, sanguinolenta, assim, Tarantino não escreveria melhor. Mas depois de um tempo, em 1945, as pessoas vão descobrir que este plano nasce dentro do arcabouço militar. São os próprios militares que pedem como seria uma invasão comunista. A gente precisa imaginar isso, fazer um roteiro para que quando para nós estarmos preparados contra ela. E aí um dos generais vai fazer isso, mas ele vai calcar muito, vai deixar aquilo muito realístico, muito perverso, muito cruel. E vão falar: não, isso aí não serve, vamos fazer uma coisa mais realista. Vai passando na mão de outro, acaba chegando até o pessoal de Getúlio e vão falar: isso aqui é excelente. Essa ameaça é o que nós precisávamos para ter um pretexto para dizer: se vocês me tirarem do poder agora, os comunistas tomarão o poder. E olha o que vai acontecer com vocês. Digamos que era a Ursal daquela época, né? É um golpe de manobra político-militar. Vamos voltar aqui para o texto. Torna Vargas ditador e dá origem ao Estado Novo. Bom, o Estado Novo vai durar até 45, né? De 37 a 45, e vamos ter uma nova Constituição. Esse país é uma delícia de fazer Constituição, né? Faz-se Constituição como se troca de roupa. Só que essa é feita por decreto-lei, ela não é aclamada, tá? Ela é outorgada. Fiz, mandei fazer e acabou. Extremamente ditatorial. Ela tem o apelido de Constituição Polaca, porque na Polônia, em 1921, também teve uma Constituição que foi outorgada, ou seja, não passou por uma Assembleia Constituinte, onde as pessoas davam suas opiniões, decidiam se entravam ou não na Constituição, tá? E assim ela é criada de uma forma em que o executivo tem todas as decisões. Eles influenciam completamente os outros dois poderes. Por isso, uma Constituição ditatorial. Nessa Constituição, nós vamos encontrar o DIP, um dos principais mecanismos do governo do Estado Novo de Vargas, Departamento de Imprensa e Propaganda. Ao mesmo tempo, um departamento que vai cuidar da publicidade, da popularidade, que é muito grande, de Vargas, e, por outro lado, vai censurar aquilo que não é tão bom falar do presidente, não é mesmo? Então, uma forte fiscalização. Nós tínhamos naquela época as radionovelas, então se verificava o roteiro antes delas irem para o ar, muito famosas, se verificava as letras das músicas, o que ia acontecer nos teatros. O cinema, nessa época, vai ter muita chanchada. Chanchadas são filmes, gente, em que tem música, tem comédia pastelão, coisas nonsense que não fazem você criticar, que não fazem você pensar muito. Você vai lá no cinema, dá umas risadas, acha engraçadinho,
legal e sai de lá entretido. Tudo bem, é válido para entreter, mas que não pode te fazer refletir sobre nada. E também jornais e revistas. Também é desta época a Hora do Brasil, que agora virou a Voz do Brasil, agora parece que não é mais obrigatório, não parece, não é mais obrigatório, mas antigamente era obrigatório, todo dia, 7 horas da noite, tinha a Voz do Brasil, em que o presidente contava os seus feitos para a população. Eu botei uma foto bonitinha aí da propaganda para vocês verem o Getúlio, pai dos pobres, o amigo das crianças, muito bonzinho, titio Getúlio. E vejam ali embaixo um carimbo do DIP, tá? E aí eu coloquei lá em cima extinção partidária. Toda ditadura ela tem esse pormenor, né? Digamos assim. Não tem partido para concorrer com você, é você com você mesmo, tá? Você tem oposição para concorrer, você amordaça, censura e não tem partido para disputar. Um forte nacionalismo, os comícios eram inflamados e tocantes, principalmente o comício do Dia do Trabalhador, com queima de bandeiras estaduais, país acima de todos os estados, né? Temos que pensar como uma potência nacional. Gente, é muito bom ser patriota, torcer pelo país, falar bem do país, querer o bem do país. Nacionalismo é outra coisa. Nacionalismo é se achar acima do bem e do mal. Você não se sente parte de um todo, né, do mundo, você se sente acima desse todo superior, né? Nós somos um país federalista, a gente tem que respeitar os estados, e aqui não havia isso. Tá? E esses comícios inflamados falavam muito da mulher, do pobre, do operário, né? Então não importa que se por trás ele não fazia nenhum bem, as pessoas ficavam convencidas de que aquilo estava legal, porque olha como ele fala bem, né? Horas de palanque. E como era o governo deste homem? Tchê. Tô falando de Getúlio, tô ficando falando mais cantado. O que acontece? Não sei. Ele tinha uma economia antiliberal e nacionalista. Vejam bem, ele se elege para abrir mais o país. Mas ele é nacionalista, tá? Mais interventor. Então ele controla a economia através do Estado. Não é liberal, tá? E aí ele quer industrializar, e nisso ele teve expertise, né, de usar o momento que a Europa sofria, muito abalada pela guerra, ele usar o maquinário que estava parado lá, comprar a preço mais barato e começar a industrializar o Brasil. Então ele vai começar essa industrialização mesmo, né, que tanto foi planejada, mas aqui se inicia de forma fecunda nos setores primários, que são os minérios. As grandes empresas que começam nessa época, Vale do Rio Doce, que já não é mais uma empresa estatal, beijo Mariana, né, e Brumadinho, a Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, e aqui eu coloquei a Petrobras, mas na verdade a Petrobras ela vai vir em 53, mas o germe, né, a gênese, a semente da Petrobras também nasce aqui, a ideia, tá? Mas ele industrializou esse país com que dinheiro, meu Deus? Vamos descobrir. Com o dinheiro do tio Sam, a participação na Segunda Guerra foi uma parte da política da boa vizinhança dos Estados Unidos de Roosevelt. Tem aí os três bonequinhos que a Disney fez do Alô Amigos, para vocês entenderem, né? O Zé Carioca é o brasileiro, o Pato Donald, o americano. Eu nunca lembro o nome do mexicaninho aí do meio, eu não sei o que lá, Ito. Não lembro, perdoem-me, me procurem e bota nos comentários aí. Inclusive, vou entrar na frente deles agora. Mas o Brasil teve uma participação importante com a FEB e com as bases aéreas, né? E recebeu em troca uma ajuda bem vantajosa, tá? Só que aí vai pintar uma incoerência, né? Pô, manda a Força Expedicionária Brasileira pra lá, pode usar minhas bases aéreas pra lutar, e eu tô lutando contra quem? Contra os ditadores nazistas e fascistas. Mas, cara, eu tenho uma política ditatorial aqui dentro, né? Eu tô olhando pro vizinho fazendo coisa errada, macaco sentar no rabo pra falar do vizinho, do outro macaco, né? Não é assim que as coisas funcionam. Então ele começa a receber muitas críticas por causa dessa incoerência. O que vai segurá-lo é a CLT, são as leis trabalhistas, né? A consolidação das leis trabalhistas que ele anunciou lá atrás. Então, ele vai continuar sendo tratado como o pai dos pobres, extremamente popular. A primeira carteira de trabalho, naquele comício que eu falei, que ele abraçava todos com as suas palavras, ele vai mostrar a carteira de trabalho número 1, é minha, Getúlio Vargas.
tá? Então isso vai trazer uma sensação de proteção. E é o que ainda vai segurar ele no poder, mas não por muito tempo. Temos então em 45 a decadência de tio Getúlio, né? Depois da guerra, a gente vai ter uma crise, não só econômica, mas de contradições ideológicas. Quem é Getúlio, meu Deus? Esse homem é fascista, esse homem é comunista, esse homem é intervencionista, é liberal, ajuda os pobres, massacra os pobres. Quem é ele? E os militares começam a pedir a volta da democracia. Veja, ele não tinha mais apoio, tá? Em 1945, percebendo isso, ele começa a ter uma abertura política, ele já aceita que os partidos voltem, vai pensando numa transição democrática. E ainda em 45 a gente tem o movimento do queremista ou queremismo, que é o apoio da população a Getúlio. O que é o queremismo? No Sul, quando você gosta de alguém, tem um crush, você diz que tem uma querência por aquela pessoa. Ah, me causa uma querência, né? Gosto. Deu match. Esta querência é o que eles usam para falar do termo queremismo. Temos uma querência por Getúlio, não queremos que ele vá embora. Oh. Mas há a iminência de um golpe militar. Os militares não tinham esta querência. E aí, eles estão com muito medo do queremismo se expandir, ameaçam um golpe militar e Getúlio foge. Vai fazer o seu autoexílio em São Borja, no Rio Grande do Sul. Eu adoro esta imagem. Então, essa imagem ela fala exatamente de tudo que a gente está falando aqui. A gente tem o Getúlio parecido com um Hitler, né? O Führer Getúlio von Vargas, de 1937, quando ele era um fascistoide mesmo. E em 1941, a gente tem o cidadão Getúlio Delano Vargas, eu fiz esse Delano, não sei por quê, porque eu tô falando de Roosevelt, que é um americano. É o Getúlio mais liberal, né, que compactua com os Estados Unidos, que toma medidas parecidas com o New Deal. E em 45 a gente vai ter o camarada Getúlio Vargas, alguma coisa assim. Tem uma cuspidinha leve, mas é assim que se falam nomes russos. É o Getúlio na versão Stalin, né? Um Getúlio mais voltado ao povo, abraçado pelo povo, aos direitos do trabalhador, mais comunista. Então a gente tem Getúlio para todas as vontades. E não acabou, porque a gente ainda vai voltar com o Getúlio quando ele retomar o poder de forma democrática pelo braço do povo, pelos braços do povo, né? Bota o retrato do velhinho de novo, bota outra vez, alguma coisa assim, que tem uma marchinha que fala isso, tá bom? Então, nas próximas aulas a gente vai falar de Dutra e volta para entender o Getúlio eleito e o que o leva ao suicídio. Espero vocês, curte, compartilha, ativa sininho, faz tudo aí que o pessoal do YouTube fala para fazer, porque você não vai perder nenhuma aula. E comenta se vocês lembrarem o nome do bichinho lá do Alô Amigos e se tiverem alguma dúvida. Obviamente, estou aqui para responder. Até a próxima.